Isso foi uma das coisas positivas que acho que as redes sociais trouxeram. Só que ela gosta daquilo, muito bem, eu vou pôr aquele exercício, mas vou construir o resto do treino de forma a ela ter um estímulo suficiente para ela atingir o objetivo que ele quer. Sempre fui uma pessoa muito proativa para estudar, já por mim, era YouTube, era o que havia. Quando eu fui para a faculdade, ninguém sabia fazer um spin, ninguém fazia, eu já sabia. E era uma coisa tão simples que fazia, que eu acredito nisso, acredito que a minha retenção também tivesse a ver com esses pequenos pontos, claro, de... do Secret Story. Sim. Mas aquilo motivou-me a treinar. A sério? Eu às vezes acho que isto é uma crença muito grande, que é... Então comecei a estudar porque vi que isto tinha uma grande aplicabilidade, porque isto tem muita teoria e tem pouca prática. E o pessoal às vezes não pensa, quantos clientes é que tu precisas? Pô, é isso. Então, quer estudar a gente? O que é que ele ganha em dominar a biomecânica? O que ele ganha é... Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Estamos live. Estamos aqui a falar sobre a vida amorosa do Warren Buffett. Exato. Ou parece que tinha 3 mulheres. Não sei, não fiz fact-check ainda, não é? Tem de ver. Eu depois também, quando acabar de ler o livro, eu digo-te, eu posso-te contar a história. Bruno, hoje em dia temos vários personal trainers auto-intitulados de science-based. É algo que não vou dizer que está na moda, mas é cada vez mais comum ver-se essa denominarem-se dessa faceta. O que é ser science-based como personal trainer? Desde já, obrigado pelo convite. Ora, essa. Isso acho que é uma coisa positiva, porque antigamente nós tínhamos muito bro Science, o Gym Bro Science, que era a malta, era só a malta assim, que estava... sentia, e tem a sua validade. A ciência veio mostrar que muitas das coisas que eles faziam, na verdade estava certa, e veio mostrar que outras não é as maravilhas que eles dizem. Por isso foi uma das coisas positivas que acho que as redes sociais trouxeram. Só que eu acho que normalmente, e depois criou uma aversão a algumas pessoas, porque os science-based lifters, muitas das vezes, o que é que uma pessoa pensa? E o que os alunos me diziam era tipo exercícios com braçadeiras, que uma pessoa mete ali todo um setup específico, um cinto, mete aqui. No outro dia vi um que era com o foam roller, agarrava uma pega, depois criou no foam roller um mosquetão para fazer. E olha, isso não é science. Não é aquela otimização ao máximo. Que não otimiza nada, na verdade, porque eles estão a melhorar uma coisa que depois estão ali, olha, vou criar este cenário para ficar bem estável, para produzir força, que é verdade. Só que como estão a levantar tanto peso, ficam mais instáveis do outro lado, e a ciência não diz que é preciso treinar dessa forma para ter adaptações. O que é ser um treinador science-based? É um treinador que segue a evidência científica, mas cada vez mais isto também vem muito da medicina, que é prática baseada em evidência, que é um diagrama de Venn em 3, em que nós temos um treinador, um personal trainer, cada vez mais vai ter estas 3 coisas, que é utilizar a melhor evidência disponível, ou seja, tem de ler a literatura, há muitos estudos, e saber o trigo do joio, perceber o que é que a ciência diz e quais são os melhores artigos, porque muitas vezes os artigos têm problemas estatísticos, metodológicos, ou aquela metodologia não é mais ajustada, por exemplo, só em não treinados. Mas o meu atleta é treinado, ou eu treino com idosos. Isto foi tudo feito em jovens, ou seja, pode ser que isto sirva para a minha população, mas não há evidência direta, só posso estar a especular. Certo. Ou seja, é ver qual é a melhor evidência disponível. Como é que um personal trainer que possa estar a começar ou que
ou que ainda não tem tanta prática nessa parte de rever estudos e ler estudos, o que é que ele tem que procurar num estudo, ou até voltando um bocadinho atrás, onde é que ele pode procurar os estudos e que estudos é que ele deve ler, ou que tipo de estudos é que ele deve procurar para se basear? Ok, há duas maneiras de seguir, dois comportamentos que se pode ter. Nós temos vários tipos de estudos, temos ensaios clínicos randomizados, temos meta-análises, revisões sistemáticas, revisões narrativas, e todos são importantes para determinados contextos e que podem ter mais aplicabilidade para aquilo que eu quero. Normalmente, quando falamos de uma revisão sistemática, e se for uma revisão sistemática com meta-análise, junta muitos estudos. Um dos problemas das ciências do exercício é que é estudos com amostras muito pequenas, e então fica difícil de perceber se aquele efeito é mesmo real ou se é um problema estatístico. Não é problema estatístico, mas é porque... Pode ter alguma deficiência estatística. Nem é pela deficiência, imagina. Basta teres ali um outlier, tens um estudo com 10 pessoas, tem ali um gajo que melhora muito, altera naquele grupo já altera tudo. E se excluís esse, que não estou a dizer que temos de excluir nos estudos, excluindo esse, já o resultado é completamente diferente. Enquanto se tiveres um outlier no meio de 100, o efeito dele é tipo uma gota d'água, fica ali diluído, não vai fazer grande efeito. Pronto. Começar, provavelmente, seguir há páginas de ciências muito interessantes, divulgadores de ciências mesmo a sério, que já fazem esse trabalho de dissecação dos artigos, mas é importante uma pessoa também se ler os artigos. Muitas das vezes o que é que acontece? Nós vamos às redes sociais e olha, ele diz isto, pronto, que tem muitos seguidores, deve ser verdade, mas temos o título. Não ir só pelo título, porque às vezes no título utilizam uma técnica que se chama spin, que é pôr... e spin não é cena de multibanco, que eu vou dizer entre as transferências. É exagerar o título para chamar a atenção, dar ali, este treino foi melhor. Por exemplo, estava a analisar ontem um que era Last Time, Same Gains. Eu não estou a dizer que o título estava mal e por acaso o estudo mostrava isso. Mas às vezes o título não revela os resultados. E depois temos o abstract, que é basicamente o resumo do artigo, mas muito importante nos artigos é nós vermos a metodologia do artigo, ou seja, qual foi a população que foi incluída no estudo, para perceber se é aquela pessoa com quem eu estou a trabalhar ou não. Por exemplo, quero trabalhar com idosos. O nosso tempo é limitado, mais vale eu procurar estudos que sejam feitos com idosos e não em jovens. Mais direcionados para aquilo que é que tu queres. Okay, exatamente, boa. para o teu público-alvo. Se tu treinas mais com mulheres que sofrem que já estão na menopausa, que já têm, por exemplo, o maior risco de ter desenvolvimento de osteoporose, se calhar vais direcionar a tua pesquisa e a tua leitura para esse tipo de população, porque é aquilo que tu vais trabalhar, não é? Porque às vezes dá para extrapolar de outras populações para aquela que tu queres, mas nem sempre. Que o corpo, o ser humano é algo complexo. Pronto, ver a metodologia, qual é a população que eu estou a treinar, qual é o tamanho que tem essa amostra, vermos qual foi o tipo de treino que eles fizeram. Isto é um tipo de treino que é aquilo que eu prescrevo, ou é como muitas vezes nós temos, que é fizeram uma leg extension 3 vezes por semana. Ninguém vai ao ginásio só fazer. Tem mérito. Porque é que nós temos também a ter esses estudos? Porque nós temos de isolar ao máximo possível as outras variáveis para perceber se eu manipular esta coisa em específico, por exemplo, o número de séries, se é isto, que é para o volume, se é isto que está a impactar a resposta ou não. E depois, já penso que a ciência já está melhor nisso, que já metem coisas mais práticas, que é tipos de treino que a malta faz em ginásio, para nós percebermos se a resposta é essa ou não. Para ser a tal ciência mais aplicada à prática. Aplicada à prática, exatamente, porque ainda existe muito um afastamento dentro que as ciências do exercício ou do desporto, e aquilo depois já é prática. E muitos treinadores dizem, mas não é isso que eu faço na minha prática, não é nada disso. Pronto. Até porque depois há muitas metodologias que na prática são muito difíceis de aplicar, de porque aquilo é um laboratório, coisas altamente controladas, e tem de ser assim, para nós podermos mudar aquilo, tem impacto ou não, mas depois no mundo real é o que é. Por exemplo, uma das coisas que é bom e mau ao mesmo tempo temos de ver se o treino foi supervisionado ou não. Porque é que é importante? Para percebermos se de facto eles fizeram o treino como era suposto fazer. Só que muitas das pessoas que nós escolhemos treinos não vão treinar com supervisão. Claro. Então, eu quero um estudo que tenha supervisão, ou quero um estudo que não tenha, para ser mais prático da minha realidade? Sim. Até porque isso logisticamente é muito difícil conseguir, não é? Ou seja, tu queres fazer um estudo, precisas
de um volume Pois é isso. interessante de pessoas. Como é que depois tu vais ter recursos e capacidade para ter desse tal acompanhamento? Eu falei disso na aula que eu estava a gravar, que tipo, estava a dizer, olha, temos uma amostra pequena neste estudo, são só 22 pessoas, mas depois temos aqui um senão. Imagina que eu quero ter uma amostra de 100 pessoas, que era o ideal. E podíamos fazer, e agora uma coisa que eles têm feito é estudos intrassujeito, que é, já que eu não consigo ter muita gente, eu meto a mesma intervenção na pessoa, ou seja, um braço faz uma intervenção e o outro braço faz outra intervenção. Eliminamos o fator genético, é igual, e conseguimos aumentar o tamanho da amostra, entre aspas, artificialmente. Não é? Ou seja, se eu tiver 50 pessoas, tenho 100 braços, ou 100 pernas. Se o critério de inclusão for que ele tenha os dois membros, não é? Pronto, nós fazemos então dessa maneira e vamos estudando para perceber as diferenças, porque imaginem que nós temos 100 pessoas, são 100 pessoas, o que é que nós temos de ver? Eu tenho que fazer, imaginem que normalmente o que é que eles fazem? Estudos de endurance naquela intervenção, ou seja, adaptações crónicas, que é o que nos interessa. Há estudos com adaptações agudas. Provavelmente esta não nos interessa muito, não vale a pena nós estarmos a perceber, pronto, este estudo aumentou o cortisol, baixou, mas o que é que se interessa para a minha prática? Exato. Este estudo investigou as adaptações que eu quero promover com o meu treino, fixe. Que adaptações é que normalmente os estudos têm? Um RM, aumento de força máxima, com o máximo de carga que eu consigo levantar, hipertrofia muscular, e depois ver um método que eles utilizaram para avaliar a hipertrofia muscular, e, por exemplo, se for com bioimpedância, vale muito pouco, mas se for uma espessura muscular com imagem de ultrassom ou o gold standard, que é uma imagem de ressonância magnética, nós podemos confiar mais nesses resultados. Pronto. Agora imaginem que eu quero ter 100 pessoas. São 100 avaliações de endurance, 100 avaliações de um RM, 100 avaliações de espessura muscular. E normalmente não são no mesmo dia para não haver conflito, porque se eu faço endurance provavelmente vou ter... Ou seja, tenho que ter 3 dias diferentes para cada uma destas avaliações para 100 pessoas diferentes. Depois tenho, se for supervisionada, e vamos dizer que eles treinam 2 vezes por semana, são 200 treinos que provavelmente o investigador tem que estar de borla a fazer. Claro. E depois vamos repetir as avaliações passadas 8, 10, 12 semanas. Isso é o que normalmente os alunos dos mestrados costumam fazer. Eles normalmente metem a malta de mestrado a fazer isso. Só que o que é que acontece? Muitos de mestrado já trabalham. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. E eu também foi comigo. Eu fiz uma revisão sistemática porque não consigo. Eu estou a dar 40 e tal horas de PT eu nem cheguei a começar porque fizeram uma proposta, eu já estava a trabalhar na altura e eu disse, não dá. Pois, eu fiz uma revisão sistemática que é, vou pegar nos estudos que já existem, quando nos meus tempos livres vou fazendo, pronto. E por isso é difícil mesmo que eles queiram ter amostras grandes de conseguir, porque também o financiamento é mais baixo. Exato. Pronto, olhar quais foram as adaptações que este estudo avaliou, é o que eu procuro. Eu quero melhorar os meus atletas powerlifting. Eu quero estudos. Um estudo só avaliou hipertrofia. Não vale a pena estar a perder tempo a ler este estudo, provavelmente. Sim, vou direcionar ao máximo. Vou direcionar ao máximo estudos que eles procurem saber como é que eu posso maximizar a hipertrofia muscular. Depois, ver a população, como eu já referi. Isto foi não treinados. Isto não é a minha população. Eu é atletas de powerlifting. Pronto. População, as adaptações que esse estudo teve, o quanto tempo é que durou. Por exemplo, 8 semanas... Normalmente é 8 a 12 semanas, que é um dos problemas, também pelo que nós falámos anteriormente. Pronto, mas é melhor do que nada. Temos depois de ver, lá está, a parte de supervisão, como é que se foi até à falha ou não foi até à falha, quantas repetições é que eles fizeram, perceber se aquilo é próximo daquilo que eu prescrevo ou não, e se depois aquilo é aplicável na prática ou não. Porque muitas das vezes não é aplicável na prática. Ou eles avaliam o aumento de força de um RM na leg extension. Mas o meu atleta que faz supino, faz deadlift, se calhar sim, pode não... extension não é... Pode ser que sim, mas não só. E depois já há uma parte muito importante que é a estatística, que é o que muita gente falha, que é uma das coisas que eu agora estou a desenvolver. Estou a fazer uma formação com o Igor, que é tudo online, que ele aprende não só isso, mas a interpretar artigos e muito nomeadamente a parte da estatística, porque nós muitas vezes lemos, sim, nós assim, à partida isto está correto, avança e depois vou ver. Porque quando nós queremos para sabermos se aquilo teve efeito ou não, há uma coisa que se chama temos 2 grupos e há diferenças estatisticamente significativas. À partida, se um tem diferenças, ou por exemplo, estes 2 grupos, houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois, em que quem treinou com mais séries teve mais hipertrofia. Pronto, já há um consenso na literatura nesse sentido. Fixe. Pronto, e normalmente isto acontece quando há uma coisa que se chama P é menor que 0.05. Podemos estar a falar disto, não vale a pena. Pronto. Mas isso não é tudo, porque às vezes, se a amostra for pequena,
aquilo pode ser, não é pelo acaso, mas basta 1 ou 2 ali que já pode fazer essa significância estatística. Depois há outras coisas que se tem utilizado cada vez mais, que é o CMD, tem utilizado também o effect size, são instrumentos estatísticos. Pois, para o tamanho desta amostra, o que é que eles viram? Que eles calcularam qual era a amostra mínima que tinha de ter, por exemplo, utilizando um G-Power, ou que tipo de teste de estatística que eles fizeram. Foi um t-teste, há muitos testes, e às vezes há estudos que aquilo não bate certo. Para esta amostra não devia ser este teste. Então se calhar eu já começo a ter mais reticência naquele estudo. Há um estudo mais ou menos recente que mostrou que 85% é with great powers comes great responsibilities, que é 80-85% das meta-análises, das 20 meta-análises mais citadas do desporto tinham erros estatísticos. Ok. Ou seja, nós temos de ter muito cuidado com a interpretação daquilo, porque muitas das vezes quem revê os artigos é pessoas tipo eu, tipo tu, que têm conhecimento técnico, mas não têm muito conhecimento estatístico, porque eles não são pagos. É malta que está nas faculdades, certo. Mandam os artigos, gostava que você revesse, as editoras mandam, as editoras é dos melhores negócios. Há Elvessier, acho que é essa, mas há uma que é que é um lucro abismal, porque não tem funcionários, a malta faz pro bono. Okay. É literalmente para o bono, tu não pagas aos revisores, os revisores fazem aquilo por gosto. Ok, isso é espetacular. É espetacular, mas eles fazem para o gosto, só que depois se calhar não vão ter a mesma atenção que poderiam ter se fossem pagos. E idealmente devia haver um estatístico para perceber, olha, esta parte estatística foi bem feita ou não, porque muitos que eles dizem acho que está bom, e avança. Olham para a metodologia, é aquilo que eu falei, por isso a parte estatística também é muito importante. Desculpa interromper-te, mas então eu sou personal trainer, e não tenho esse tempo todo para estar a analisar artigos, para estar a procurar, para estar a ver todos esses pormenores desses, porque existe tempo, não é? Existe muito estudo aprofundado. Eu quero ser baseado na ciência, quero estar a par daquilo que são as melhores práticas, ou as melhores práticas tendo em conta aquilo que sabemos atualmente, porque as coisas vão evoluindo e vai mudando. O que é que eu posso fazer para conseguir ter essa informação mais mastigada, não é? Já mais pronta a consumir, e para garantir que eu, enquanto personal trainer, me mantenho tecnicamente atualizado, que me mantenho tecnicamente a par das melhores práticas para eu aplicar aos meus clientes? Como é que eu faço isso? Eu acho que aí vai passar muito por seguir, ter este pensamento crítico e seguir neste momento as redes sociais, não é? A seguir determinadas páginas que já fazem o trabalho de gestão por ti, já cozinham para ti e depois tu vês. E não é aí que entra também a formação, por exemplo? Sim, e depois é passar para isso, seguir essas páginas e tirar formações que sejam baseadas em evidência e que tu percebas que são baseadas em evidência. Porque ser o que eu estava a dizer lá atrás, prática baseada em evidência não é só, olha, isto é baseado neste artigo. Prática baseada em evidência é prescrição, melhor evidência disponível, expertise clínica, neste nosso caso não é clínico, é profissional, ou seja, aquilo que eu já fiz na prática, com o meu viés, com os meus cuidados que eu já vi. Ok, isto não funcionou lá muito bem na minha prática, fazer este tipo de protocolo do estudo, não bate certo. E depois, outra coisa que é fundamental, preferências, valores e gostos do aluno. Porque havia muitos estudos com full body. Muitos meus alunos não gostam de treinar com full body. Exato. Não é? Se eles não gostam, não fazem. Se não fazem, não vão ter. Exatamente. Quando prática baseada em evidência, é estes 3 círculos, um com o outro. Nós temos sempre de levar em consideração isso. Na nutrição também é muito importante. Olha, nós sabemos que comer muita carne vermelha não é a melhor coisa do mundo, claro. Mas 1 ou 2 bifes, se calhar, é negociar por semana, aquela uma dose de 200 gramas, 300, acho que é o recomendado. É negociável. Depois é possível para a pessoa. Quanto é que aquilo para a pessoa pesa, por exemplo, tirar o ovo? E é muito difícil para ela tirar o ovo ou tirar o pão para ela. Então se calhar vamos encontrar ali uma opção para manter aquilo e manipularmos outras variáveis. No treino, gosto de brigar muito, gosto de fazer glúteos com caneleiras, não é? Nós sabemos que não é um exercício que vai ter mais intensidade, porque é difícil estar perto da falha com aquilo. Então, ela gosta daquilo, muito bem, eu vou pôr aquele exercício, mas vou construir o resto do treino de forma a ela ter um estímulo suficiente para ela atingir o objetivo que ela quer, de forma segura, e ter lá aquele exercício, por exemplo, meto ao fim com muitas repetições. Ela faz, eu gosto muito de pôr os exercícios que a pessoa gosta ao fim.
E se for uma pessoa que, por exemplo, gosta de sentir desconforto muscular e sair do treino cansada, pôr estes exercícios ao fim, não há nenhum estudo que mostre isto, por exemplo. É que a prática, sim, claro. metemos ao fim, ela sai com o pump no músculo que ela quer, fez o exercício que ela gosta e vai ter as adaptações, porque ela lá atrás já fez exercícios com a intensidade suficiente para promover as adaptações fisiológicas. Isso parece uma coisa tão simples, mas que... Falta de empatia da malta, não sabe ouvir as pessoas. Sim, parece-me que é por aí. Ou estar tão presa àquela ideia de não, o treino tem que ser altamente otimizado, a pessoa não sabe aquilo que quer, não sabe aquilo que é preciso, que ela precisa, portanto ela vai levar aquilo que eu lhe der e ponto. Será que não é uma questão de calma, ok, eu vou fazer a maior parte daquilo que ela vai ter com aquilo que é a melhor opção, a melhor evidência, ou aquilo que quisermos chamar a melhor otimização, mas também vou ter em consideração aquilo que ela gosta para também fazer com que ela queira continuar. Sim. Porque se eu só lhe dou aquilo que é o ótimo e não penso naquilo que são os gostos dela, aquilo que vai acontecer muito provavelmente é que ela vai desistir. Ou vai procurar outra solução, ou desiste e não treina durante uns tempos, que ainda é pior, não é? Sim. Portanto, como é que isso se desconstrói? Tu já estiveste no lado em que só deste o ótimo ou sempre tiveste esse ciclo, ou sempre conseguiste encontrar esse equilíbrio? Não, foi mais ou menos. Porque eu já treino há muitos anos, não parece, mas treino. há muito, imagina se não treinasse. E então eu tinha muito uma visão mais tipo bodybuilding, okay? E seguia as páginas todas. Já sigo o Jeff Nippard desde que ele apareceu, conheço os gajos todos. Sim. Que havia, pronto. E sempre fui uma pessoa muito proativa para estudar, já por mim, era YouTube, era o que havia, e aprendi coisas muito importantes que já quando eu fui para a faculdade, ninguém sabia fazer um spin, ninguém fazia, eu já sabia. E eu a treinar sinto isto, se calhar é isto que trabalha neste exercício. Não quer dizer que seja sempre, mas a experiência prática dá uma perspectiva logo completamente diferente. Mas é preciso encontrar aquilo que a pessoa gosta de fazer. Por mais importante, o que é evidência? É o que eu disse, ter estas três coisas. E o que é que nós sabemos, por exemplo, a hipertrofia? Não é ter estes preciosismos, estes exercícios que às vezes nós vemos no TikTok ou no Instagram. É treinar com volume suficiente, treinar com intensidade suficiente, intensidade em termos de carga, e com esforço suficiente, que é treinar perto da falha ou até à falha. E descansar bem, comer, dormir e repetir. Consistência. É fazer sempre isto de forma consistente. Isto é o que a ciência diz, não é esse exercício. Isto está a dar um mau nome ao que é ser um treinador baseado em evidência. Treinador baseado em evidência é isto, o básico funciona e é mesmo isso. Este básico funciona: volume suficiente, intensidade, esforço, descanso, alimentação, repete e ao longo do tempo, porque as adaptações é com o tempo que se faz. E mesmo um treino que não seja ótimo, mas que a pessoa vá repetindo e vá fazendo esse treino e vá progredindo, vai ficar melhor. Exato, vai acabar por ter bons resultados. Exatamente. Tu, dentro da parte da ciência, da parte mais técnica, começaste a especializar mais na parte da biomecânica. Porquê que foi essa a área que te... Qual é que foi o motivo pelo qual foi essa a área que tu decidiste aprofundar mais a fundo? Antes não respondi à pergunta, que foi assim, eu já fui um bocadinho técnico, mas rapidamente eu percebi que quando era muito técnico as pessoas não gostavam do treino. E então eu comecei a fazer esta estratégia, meto aqui umas coisas técnicas, mas umas coisas que elas gostam. E depois, maior adesão, consegui mais clientes, pronto, porque eu assim, se aquele ali não tem estas preocupações todas, tem mais clientes. E não era um nem outro, era vários. A única coisa diferente sou eu, então se calhar eu tenho que pensar na maneira como estou a trabalhar. E mudei bastante a maneira de prescrever treino por causa disso. Sim, um coordenador meu que também já entrevistei, ele dizia-nos uma coisa, e eu acho que se aplica perfeitamente a este caso, que é 80-20. Ela é de Pareto? 80-20. 80% daquilo que a pessoa precisa, 20% daquilo que ela quer. Às vezes é só aplicar isto. Não precisa de ser 100-100. O pessoal que é 100 é 100. Não há cá... Vou-te dar um exemplo. Eu quando dava treinos, no final de cada treino, pronto, obviamente tinha em conta os gostos da pessoa e tudo mais, mas no final de cada treino eu não fazia alongamentos às pessoas, mas metia deitada no tapete e metia ali tipo uma bola de Suíça, aquela massagenzinha. O pessoal ali, isto não faz nada. Pois não, eu sei que não faz, eu sei que não lhe vai fazer, mas a pessoa sai de lá, sou-me tão bem agora. Depois de estar ali com aquele esforço se a pessoa valorizar isso,
Pá, Mal não brutal. o importante é não fazer mal. Exatamente. Exato. E era uma coisa tão simples que fazia que eu acredito nisso. Acredito que a minha retenção também tivesse a ver com esses pequenos pontos Claro. de tipo aquele repousadinho no final do perceber. treino, não é? Yeah. Então acho que é muito interessante esta abordagem. Acho que é muito importante o pessoal perceber isto cada vez mais, que é, não é só Quem é a pessoa? estar tudo a 100% ótimo, tudo 100% tecnicamente. Pá, quem é a pessoa, o que é que ela gosta? Nem é preciso. Exatamente, e fazer com que ela não desista, fazer com que ela fique comigo ou a treinar durante o mais tempo possível, que é para conseguir ter os resultados, porque senão não os vai ter. Mas pronto, voltando atrás, Sim. o que é que te levou a querer aprofundar mais o estudo na biomecânica? Foi duas coisas. Eu já fazia musculação, gostava muito da musculação mais voltada até para a parte de treino de hipertrofia, porque eu quando comecei a treinar tinha 45 kg e queria ganhar peso, queria ganhar massa muscular. Foi uma cena estúpida, que eu agora gosto, que é a cena do Secret Story. Sim. Mas aquilo motivou-me a treinar. A sério? Porque tinha lá os gajos mais grandalhões, era o Marco e o Thierry e outros. E foda-se, ganda cabedal. Eu quero ter um Interessante. não é? E eu assim, olha, e eu já estava a pensar, eu jogava futebol. Não foi por causa das miúdas, como estávamos a falar há Também- pouco do também- Warren Buffett. Também foi uma O Warren parte. Buffett começou a levantar uns pesos porque não tinha jeito para as miúdas, então. Mas pronto, estávamos a falar há pouco Sim. Não, também foi sempre, não é? Porque a minha hipótese, e não é só a minha hipótese é mais do Richard Dawkins, que ele escreveu há muitos anos no Gênio Egoísta, que tudo o que nós fazemos é para sobreviver e replicar genes. Exatamente. É tudo, é sempre isto. Sim. Método egoísta é não morrer e replicar os genes. E para isso é preciso haver a reprodução. Só que nós arranjamos maneira de replicar genes sem os replicar, que é uma parte interessante. E eu jogava futebol, partia a clavícula. No primeiro jogo da segunda volta, pronto. E comecei a fazer fisioterapia. Por acaso gostava mesmo de lembrar o que é que eu fazia na fisioterapia. Isto está para aqui, mas sei que eu levantei pesos na fisioterapia. Foi o primeiro contacto com pesos. E eu, antes de me lesionar, já tinha a ideia de começar a treinar. Até porque, olha, por exemplo, já havia o Hulk no futebol e o Ronaldo. Eu também via muitos vídeos do Ronaldo. Eu já fazia, por exemplo, flexões, porque o Ronaldo fazia, eu também fazia. Era aquela associação, ele joga bem, tem um bom cabelo, fazia tipo 1000 abdominais por dia, sempre sagrado. Podia ser à noite, chegava à casa às 4 da manhã, eu ia fazer os abdominais às 4 da manhã. Era sempre certinho. E depois, como se partia a clavícula, fisioterapia, ela disse-me para eu para continuar a fazer a reabilitação por mim, a continuar a treinar musculação. Continuei, comprei os halteres, depois fiz 16 anos. E era a idade mínima no ginásio onde eu morava para começar a treinar. E eu queria ir para desporto porque queria ser treinador de futebol, porque eu adorava futebol. Perguntava, olha, onde é que este gajo joga? Eu sabia que transferências, sabia os resultados todos e mais alguns. E então fui inscrevi-me e queria ir para desporto e eu vi pré-requisitos. Tenho que ter natação. Não sei nadar. Havia 3 ginásios e eu, olha, este tem piscina, já vou pagar e vou para este. Comecei a treinar e eu, que se for do futebol, não quero saber de futebol para nada. Eu gostei mesmo de. Depois comecei a ver. Como eu sempre fui um gajo que é obcecado, é uma característica minha. Por exemplo, a futebol, todos os treinadores disseram isto. O Bruno não é. Nunca mais me lembro de uma palestra que é. Hoje, porque havia sempre 2 que ficavam de fora em cada jogo, variava. Era uma coisa muito boa. Era o meu treinador, era o Mateus e o Mr. Mateus e. Ficavam sempre 2 gajos de fora e rodava. Sempre. Nunca eram os mesmos. Sim. Ele estava a dizer que hoje vai ficar alguém que é muito empenhado, o gajo chega mais cedo, é o que ajuda a arrumar tudo, é o último a ir embora, apesar de ir embora de metro, que não vai de carro, E depois ele disse, hoje quem vai ficar de fora, que era o derby, que era contra o Barzinho, quem é de Vila de Conde sabe, Rio Ave Barzinho, uma coisa grande, é tipo um Porto Benfica, ou um Benfica Sporting. E eu tinha sempre, podia não ser o melhor, mas era o esforçado. E eu também tive um professor na faculdade que ele dizia, olha, tu não jogas grande coisa. Eu só percebi que não era bom a desporto quando fui para a faculdade. Porque tu estás numa amostra que tu és o gajo que é bom, porque os outros não são nada mais. Depois metes-te numa amostra que toda a gente faz desporto, não sou, afinal, eu não sou. É tipo um gajo que tudo à tua volta vive meio barracas e a tua casa é melhorzinha. Exato. Um dia vais para a cidade e afinal eu era pobre, não sabia. Mas tu és esforçado, porque eu olha, não sou bom, mas vou fazer o máximo que dá. E então, quando fui para o ginásio, foi a mesma coisa. Então, ia treinar religiosamente. Eu odeio levantar cedo, mas eu ia levantar cedo. Eu cheguei a treinar de manhã e depois ia treinar, não sabia, ia treinar também depois ao fim do dia, depois das aulas. Sempre fui muito empenhado. E depois, quando eu fui para a faculdade, mais no 3º ano, até quando apanhei o professor José Vilaça,
ele começou a falar de biomecânica e tal, e eu gostei disto, que isto tem aplicações para o treino de musculação, para aquilo que eu gosto, isto é fixe. E depois comecei a aprofundar. Quando acabei a licenciatura, eu falei com o Pedro Aceiceira, que é um grande amigo meu, e olha, tens algum livro de biomecânica para começar a estudar? E eu comprei o livro, na altura, isto em 2018, o livro custava 70, 80 euros. Pá, naquela altura era caro, hoje a malta acha que hoje é caro, naquela altura, mas eu paguei, eu quero aprender. Sim. Li o livro, pá, 10 vezes, ou seja, já li o livro 10 vezes, anotei, voltei atrás, olha, não tinha percebido isto, agora na prática percebi onde é que isto se aplica, e comecei, e depois havia outra coisa, como treinava com um elevado volume de treino, mais aulas práticas, a uma altura que eu estava todo arrebentado. Eu não conseguia fazer exercícios convencionais, conseguia fazer um supino, um agachamento, doía-me tudo. E eu, olha, nas redes sociais, biomecânica, se eu manipular isto, olha, consigo, não me dói a fazer desta maneira. E eu, se eu estou assim, deve haver mais pessoas, se calhar, que se sentem assim. Então comecei a estudar, porque vi que isto tinha uma grande aplicabilidade, porque é coisa que eu acho que fisiologia tem o seu mérito, claro, anatomia está sempre relacionado com biomecânica, não adianta não saber o outro. Mas eu vi que aquilo é o que tem mais aplicabilidade para prescrever treinos. Eu, com qualquer coisa, só tenho halteres. Como é que eu posso fazer estes halteres ficarem pesados ou ficarem mais leves? A pessoa tem desconforto nisto. Como é que eu posso fazer para isto ficar, deixar de ter desconforto? Para a pessoa continuar a treinar. Foi para eu conseguir continuar a treinar, porque eu adorava treinar, mas depois para as pessoas que me treinam a treinar. Por isso é que eu me aprofundei na biomecânica. E hoje tens um livro? Tenho um livro, exatamente. Que é a Bíblia da Biomecânica. Aqui está mais pequenino do que agora está, que esta era a segunda edição, na terceira edição já está a 688 páginas. Quase 700 páginas, não é? Quase 700 páginas. O que é que te levou a querer escrever este livro? E o que é que difere este livro de outros livros que tu tenhas lido sobre o tema? Eu li todos que havia para ler, biomecânica, comecei por esse do Resistance, depois li o Newman, li o Joint and Structure, li tudo que havia para ler, mais alguma coisa. E depois fiz várias formações mais voltadas para isso, e eu reparei numa coisa: isto tem muita teoria e tem pouca prática. Que é, onde é que eu aplico esta porra que eu acabei de aprender? E eu, vou fazer o livro que eu queria ter lido quando eu comecei a carreira. Porque, como foi ensinada a biomecânica na faculdade, era muito pobre. Tipo, a cadeira de biomecânica era extremamente pobre. Sim, não se falava braço-cimento. Eu discuti com o professor de biomecânica, ele dizia que braço de alavanca e braço-cimento era a mesma coisa. Pai, não é, malta, não é, está bem? Braço de alavanca é uma coisa, braço-cimento é outra. Porque nos livros, também os exemplos que eles metem é sempre quando os dois são iguais. Porque há um ponto onde os dois são coincidem. Exato, 1 ou 2 pontos onde os dois coincidem. É quando não há resistência nenhuma, ou às vezes quando, por exemplo, o braço está a 90 graus, assumindo que é um halter. Sim. Pronto, paralelo ao chão. E eu então, já investi estes milhares de euros, eu vou facilitar a vida à malta. Eu vou escrever um livro baseado na minha experiência prática, na melhor evidência disponível sobre este tópico, e que seja prático para as pessoas. Eu gastei milhares, sem exagero, milhares de euros. Já gastei mais de 15 ou 20 mil euros em formações, livros, tudo. Sim. Eu vou compilar tudo num livro só, que atualmente está a 70 euros, para que a malta não tenha de passar pelo mesmo. Para elas ter acesso à mesma informação que eu tenho, mas muito mais prático, como eu li bem grande, mas tem imensas páginas, análise e exercícios. Olha, aqui, se fizeres isto, aplica aqui, e tem uma imagem, não é só texto, tem muita imagem. Certo. Para que o profissional seja capacitado para escrever treino o melhor possível para as pessoas tenham um baixo custo. Perfeito. E para mim é o melhor livro que existe do mundo inteiro, biomecânica. Não há melhor de musculação, atenção, não é? Sim, não é biomecânica. Não é biomecânica para atletismo, nem nada disso, que já houve malta que me perguntou, não. É treino de musculação, isto é o melhor livro que tu vais arranjar no mercado. Não há melhor. Para um personal trainer que esteja a ver, o que é que ele ganha em dominar a biomecânica? O que ele ganha é, com pouco ele faz muito. E ele dá treinos ao domicílio. Normalmente não vai levar máquinas atrás, vai levar se calhar um par de halteres, uns elásticos e o peso do corpo da pessoa. Sabendo biomecânica, ele pode dar um treino com intensidade, porque intensidade, eu disse que era carga, mas não é só carga. Quem comprar o livro vai perceber que aquilo é torque. Intensidade é torque. Facilmente nós podemos perceber, eu se fizer um shoulder press, consigo mais peso do que um lateral raise. E o movimento é o mesmo, é uma abdução. Então imagina, eu tenho pouco peso para treinar. Eu quero trabalhar estes tecidos que levantam o braço. Tenho pouco peso. Se eu fizer assim, a pessoa está lá, faz repetições e nunca mais acaba.
que é que eu posso manipular para este peso pouco que eu tenho ficar mais pesado e para agora aquilo ter uma intensidade suficiente. Consigo manipular. Só tenho o peso do corpo para treinar. Eu se calhar posso saber, olha, aquele é o ponto de amplitude que é mais difícil, então se calhar eu vou passar mais tempo aí e perceber porque é que aquele é o ponto de amplitude que é mais difícil. E se eu perceber isto, eu consigo construir imensos exercícios, adaptar, introduzir por exemplo isometrias, se calhar não fazer a amplitude completa. Sou pessoas que têm desconfortos, que seja para um fisioterapeuta, mas nem toda a gente tem dinheiro para ir ao fisioterapeuta, por exemplo. Uma coisa momentânea, naquele momento tem desconforto. Como é que eu mudo o exercício para a pessoa continuar a treinar? Porque é que acontece? Dá-me o ombro, deixa de treinar tudo. A pessoa para de treinar tudo, ou seja, pode continuar a treinar esquerdo, pernas, mas normalmente a malta para por completo. Então assim a pessoa, olha, não, tu vais conseguir continuar a treinar esse braço que te dói, mas com muito menos dor ou mesmo sem dor. Vai fazer se calhar unilaterais de maneira diferente, mas continua a treinar, porque eu vejo que quando a pessoa tem alguma coisa, ela encerra mesmo o treino. Mas não, a gente consegue mudar o treino. Porque se calhar um braço faz com o braço esticado e o outro faz com o braço dobrado. E ela, olha, já não me dói. E pronto, um faz esticado, outro dobrado. Parece estúpido para quem está a ver. Sim. Mas ela está na mesma a treinar com intensidade. Depois os tecidos vão se adaptar e se calhar ela depois voltar a fazer sem ter esses preciosismos todos. Boa. E consegue, com qualquer material, com pouco material, entregar um serviço. Ou seja, consegue ter mais ferramentas para conseguir manipular o treino. É que as mesmas ferramentas fazem mais. Sim, exato. Consegue olhar para elas de uma forma diferente. Uma chave que era só estrela e depois agora tu consegues mudar a peça e já dá para várias. Sim, sim. Boa. Olha, vamos mudar aqui agora um bocadinho o tema da conversa. O mercado em Portugal de personal trainers, de ginásios, é um mercado saturado? Não, eu não acho que é saturado. Nós temos 800 mil pessoas a treinar em ginásios pelos dados que temos. Temos mais pessoas a fazer exercícios em clubes, etc. Nós já temos, se calhar fomos a ver, temos para aí 2 milhões de pessoas que fazem exercício físico. Mas ainda somos dos países que têm mais taxa de inatividade física. Sim. Por isso ainda há muita gente que não treina. Ainda há muita gente que nós podemos chegar. Sem dúvida. Ainda está muito para escalar. O que é que achas que tem que ser feito para chegarmos a mais pessoas? Se tu tivesses assim que definir um plano. Se fosse um ditadorzinho. Pode ser. Se fosse um ditador. Se fosse um ditador, um Salazar, como agora o exato, tem 3 Salazar. O que é que tu farias para definir esse plano? Um plano que, ok, eu quero que haja mais pessoas a fazer exercício físico. Por onde é que tu começavas? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Umas a pensar no curto prazo e outras a pensar no longo prazo. Longo prazo, mais aulas de educação física nas escolas, 1 hora por dia, por exemplo, de manhã, seria interessante, até porque supostamente o nosso cérebro acorda, estou a simplificar os termos, ali a partir das 8, 10. Por isso as crianças deviam entrar mais tarde para as aulas, na verdade. A sociedade que nós temos não permite, os pais entram cedo, claro. Pronto. Então, a primeira hora poderia ser, por exemplo, de educação física, tomavam um banhinho e tal, depois iam para as aulas, que até temos alguns estudos a demonstrar que os miúdos que fazem exercício físico até tendem a ter um melhor rendimento escolar. Claro que há outras variáveis, que é perceber se aqueles miúdos que fazem mais exercício são, por exemplo, estatutos socioeconómicos mais elevados ou não, e é por causa disso, mas pronto. Implementava, porque ganhar o hábito desde novo é muito importante, certo. Não é? Porque lavar os dentes, nós começamos em criança, nunca mais paramos. Depois, pessoas idosas, ter mais atividades de levar, não é a pessoa ao ginásio, mas o ginásio ir à pessoa, não precisa ser o ginásio, ok? É a pessoa fazer exercício, levar o exercício, tipo mini aulas de grupo nas juntas de freguesia ou naqueles salões que após raios só que estão fechados quase sempre. Que já existe. Já existe, eu tenho um amigo meu que vai a várias freguesias. Eu acredito que isso vá muito de ter um profissional a tomar a iniciativa de fazer esse tipo de trabalho nas freguesias. Eu vejo, por exemplo, lá onde a minha mãe agora faz esses tipos de treino, é uma colega nossa que basicamente faz várias freguesias. Yeah. Ou seja, também neste caso vai partir muito de haver alguém a fazer esse tipo de trabalho. Sim, quase que eu tomei a iniciativa de... Yeah. E às vezes não precisa, pode-se, por exemplo, propor à junta, vai lá o profissional de exercício físico e diz, olha, se calhar vocês não têm dinheiro no orçamento para isto, para incluir isto, porque às vezes depois é preciso consulta, é consulta pública ou não, mas fazer concurso público, primeiro que isto mais comece, complicado, mais burocracia. Temos estas pessoas, cobramos 5 euros a cada por mês, se forem ali 20, são 100 euritos. Nem é ou às vezes por aula. Ou por aula, 5 euros por aula, o que é que seja, já pudou pôr por baixo. Sim, 5 euros por aula,
Se for 4 aulas por mês, ou, vamos dizer 8 aulas por mês, eu acho que não é um valor assim por aí além. Pronto. E bom, cobra-se pouquinho. Junta-se, vocês só têm de fornecer o espaço, eu trago as coisas e trago-me a mim. E meto as pessoas a mexer. Sim. E tu ganhas um rendimento que não tinhas antes e a junta, olha, grande ideia, vou ter isso. Achas que esse tipo de atividades, por exemplo, é contabilizado no número de pessoas que fazem exercício físico? Porque acho que é difícil. Depois tem os questionários, porque aquilo é questionários. E os questionários não é feito à população toda. Pois, Um dos problemas das sondagens e questionários perceber... tu arranjas uma amostra, normalmente 2.000 pessoas ou assim, e extrapolas as respostas dessas 2.000 pessoas para o país todo. Se calhar, muitas das vezes, as sondagens não têm batido muito certo nas eleições, por exemplo, como nós sabemos. Porque eles tendem a ir ao sítio onde nas eleições anteriores os resultados bateram mais certo com o que aconteceu. Mas depois as coisas mudam às vezes num ano. E um dos problemas das sondagens é mesmo esse. Há um livro que é Como Mentir com Sondagens, com Estatística, Como Mentir com Estatística, que ele fala disso. Por exemplo, como tu vais fazer a sondagem? Por exemplo, sondagem online. Estás a escolher logo os velhotes todos. Pois, sim. Vais para a rua, estás a escolher o tipo de população. E depois quem vai fazer as sondagens, se calhar vai ter com aquela pessoa que ele acha que até tem melhor aspecto ou que está mais pronta a responder. Logo já estás a enviesar. Por isso é que eu acho que há mais pessoas a fazer exercício do que na verdade há, porque eles extrapolam. Sim. Quando saem aquelas notícias, Também sei lá, 2 milhões de pessoas têm isto. E tu vais ver, eu vou lá ver, e vejo, foi uma amostra de 500. E depois em termos de percentagem, para 10 milhões da população portuguesa, da percentagem como nestes 500, se for a mesma percentagem ao país todo, dá que 2 milhões de pessoas têm esta patologia. E pode não ser assim. Poderia-se utilizar muito melhor os censos. Perguntava-se nos censos, a malta faz, mas acho que essa pergunta não estava presente. Depois, temos aqui estas idosas e acho que o Estado pode intervir em mais desportos, mais torneios, dinamizar as câmaras municipais, porque o desporto conta muito. Nós adoramos desporto, ir ao ginásio levantar peso, o ginásio não vai ser o que vai pôr as pessoas ativas. Políticas públicas de mais espaços verdes, para as pessoas andar a pé, o ambiente conta muito. Sim. Para o que nós vamos fazer. O ambiente vai influenciar aquilo que tu vais praticar, não é? Na Islândia, se aqui não há, por exemplo, aqui à volta não há nada para eu ir caminhar, se calhar eu vou ter que pegar no carro para ir até ali para ir caminhar. No custo, o trânsito, a chatice, exatamente. Sim. Ou seja, facilitar no fundo aquilo. É facilitar ao máximo. Quanto menos entraves e barreiras tiver à prática, melhor é para a pessoa. E isto é para tudo na nossa vida. Por exemplo, na Islândia, eles tinham um problema que muitos jovens, 14, 15 anos, fumavam e bebiam ali na década de 90. E o que é que eles fizeram? Não obrigaram ninguém, eles mudaram o ambiente, disseram aos pais para, a partir das 22 horas os miúdos não podiam andar na rua, ou coisa assim do género. Os pais para jantarem mais com os filhos, envolverem mais os pais nisso, começaram a dar bauxas para a malta fazer desporto, no desportos locais, mudaram o ambiente, mais parques, etc. Mudaram o ambiente e a taxa de malta que fuma e que bebe caiu imenso. Pronto, ou seja, temos estas partes das políticas públicas, mudar o ambiente. E depois passa pela parte de economia de se calhar temos aqui uma liberalização e ter um sistema económico que permita que mais espaços abram, diminuir a burocracia, porque quem trabalha, abrir um espaço, obras, primeiro que a Câmara me dê o papel, depois falta este papel, depois mais aquele papel, e tu, 5 anos para abrir o espaço, já estou a perder dinheiro, mais vale pôr dinheiro no mercado de ações ou noutra coisa qualquer e tenho rendimento. Ou seja, facilitar os licenciamentos, menos burocracia, para ser mais fácil as pessoas. A questão do IVA é controversa, porque no passado nós baixamos o IVA no tempo do José Sócrates, e depois o que é que os ginásios fizeram? Provavelmente porque eles tinham margens pequenas. Então, maravilha, baixar o IVA, eu absorvo tudo para mim. O que não é errado. Porquê que não é errado? Porque se eu ficar com mais capital disponível, se calhar eu posso abrir outro espaço. Ou posso investir mais neste espaço. Melhorar o espaço. Posso melhorar o espaço que eu tenho. Por exemplo, o ginásio onde eu treino, aquele é só o piso de cima. Atualmente é o piso de cima e depois deitaram abaixo umas paredes e puseram máquinas no piso de baixo. Sim. E depois deitaram abaixo outra parede e puseram mais máquinas. Ou seja, na verdade, aquilo ficou quase 3 ginásios. Porque ele investiu. Eu acredito que esse retrocesso no IVA não tenha diretamente tido a ver com o facto de os ginásios não terem baixado o preço. Até porque, como é que eles sabem se baixaram, se não baixaram? Viram as médias. Sim, mas será que foi isso que fez com que voltassem atrás? Acho que não foi só isso, foi porque veio aí a crise também. E eles precisavam de dinheiro. Precisavam de dinheiro. E onde é que vamos buscar dinheiro? Vamos buscar o IVA. Exato. Claro. Pronto, agora se baixar o IVA, porque
o baixar o IVA para mim atualmente, porque os ginásios já têm mensalidades baratas. Por isso... Sim, baixou muito comparativamente com a mais oferta. Exatamente. Por isso, há mais oferta que remédio muitos tiver. Pois há uns que não baixaram, porque não, olha, não queremos essa população, queremos aquele tipo de população. Que é legítimo, que está para tudo. Mas low cost é que democratizar o acesso. Se não fosse low cost, não havia tanta gente a treinar em ginásios como hoje em dia. Que foi uma coisa... Foi positivo. Foi uma para coisa mim foi ótimo. Muito positiva, foi para a sociedade. Pá. Se os instrutores, se calhar, ficaram a ganhar menos, mas os instrutores é que se têm de mostrar porque é que eles têm de ganhar mais. Não é o ginásio que lhes tem de pagar mais porque sim. Ganhar menos, eu nem sei se nesse caso é ganhar menos, porque, por exemplo... Se conseguirem mais volume. Não, uma das coisas que alguns low cost também trouxeram foi um modelo que antes também não havia, que era o modelo de renda, em que tu próprio podes fazer, ou seja, podes fazer o teu próprio negócio. Isso também, de certa forma, abriu ali portas que não haviam antes. Ou seja, não foram só os low cost, mas pronto, abriram essas portas a esse tipo de modelo de negócio. Que ao fim e ao cabo, se tu fores bom a angariar, se fores bom a vender, se fores bom a reter, se calhar vais conseguir ganhar bastante mais do que se estivesses num ginásio. Eu estou a dizer, era de se calhar havia poucos, sim, e esses ganhavam muito. Sim, e agora, entendo. E de conseguir mais PTs podem ser PTs, que era uma coisa muito elitista até mesmo. E se calhar não conseguem atingir os valores que outros conseguiam antes, mas mais PTs ganham mais. Sabes o que eu estou a dizer? Imagina, antes quase ninguém conseguia ser PT, agora mais pessoas conseguem ser PT, conseguem tirar o melhor rendimento disso. Eu acho que foi positivo. Sim, okay? sim, também se calhar aqueles que eram mais antigos não conseguem facilmente agora sacar os valores que conseguiam sacar antigamente. Ou até conseguem. Podem conseguir por ter um nome. Por terem construído a sua marca, por terem, se calhar, muitos deles hoje em dia trabalharem no próprio estúdio ou trabalharem num modelo de renda, e esses até conseguem. A ideia que eu tenho, depois a malta maluca queixa-se, não é? Mas se calhar pode queixar porque eles não se adaptaram aos tempos. Sim. Pode ser por causa disso. Se calhar os que se queixam foi os que não se adaptaram e ficaram para trás, e se calhar os que estão bem na vida estão caladinhos e sei que a vida. Eu acredito que sim. Eu acredito que mesmo pessoas que já mais antigas que eu conheço e que continuam na área e continuam a dar treinos presenciais e até só presencial, que continuam muito bem, ou seja, simplesmente aquilo que eu acredito que não se vê é aquele personal trainer que estava há 10 anos no clube ou há 7 anos no clube até ganhar um bom dinheiro a procurar uma alternativa, ou seja, em vez de continuar nesse espaço, vou abrir o meu estúdio ou vou com um modelo de renda que eu sei que já tenho as capacidades para desenvolver o meu negócio. Mas eu faria ter uma economia mais liberalizada para que abram mais espaços, porque está visto que não é só o que acontece muitas vezes é que quando abre um espaço a malta começa a treinar. Mas claro que é em espaços estratégicos, não é em qualquer lado, não é? Fazem sempre o estudo de mercado. Sim. Mas a malta quer, por exemplo, o Fitness Up, acho que é 80 ou 90% dos sócios que entram nunca andaram em ginásio. Ou seja, a malta... Ou seja, quando abrem numa localidade nova, eles fazem tanto barulho que... Sim, é malta nova que nunca treinou. Por isso é se nós tivermos um mercado que permita ser para o mercado, não quero dizer para o negócio, porque para o mercado e para o negócio são coisas diferentes, mas que permita que haja mais abertura de espaços, menos burocracia, pensar na carga fiscal, se isso é um impedimento ou não. Eu não sei até que ponto a carga fiscal é assim um impedimento tão grande. O que eu vejo mais é muita burocracia, demora muito, até porque os impostos são os clientes que pagam, não é a pessoa. De certa forma. Se baixássemos, poderia ser que até ficasse melhor. Pronto. Mas acho que isso também já vem uma tendência. O IRC está a baixar, já estamos a ver algumas melhorias nesse sentido. Mas acho que passava muito pela burocracia e também parte de reforma. Isto já depois as coisas complexas no nosso sistema de justiça, porque o gajo deve-me 5 mil euros. Estou em tribunal 10 anos, nunca mais. Eu conheço malta que está assim, tem uma dívida primeiro e depois o que é que isso faz? Não atrai capital estrangeiro, não é só nacional, é capital estrangeiro. Há uma coisa que é extraordinária. Imagina, nós temos a guerra na Ucrânia e temos a Polónia que faz fronteira com a Ucrânia, não é? E a Hungria e assim. Sim. O capital estrangeiro prefere pôr dinheiro na fronteira de uma guerra do que vir para o país que está na ponta. Porque será?
Não é? Imagina o absurdo que isto é. Sim. Não é? Por alguma coisa está mal. Claro. Pronto, ou seja, tínhamos de ter um ambiente que permitisse que ainda mais espaços abrissem. Estamos aí no bom caminho, acho que muitos espaços estão a abrir, mas ainda podem abrir mais espaços. Vou aqui fazer uma junção entre aquilo que é a capacidade técnica e a capacidade de negócio, /vendas, marketing, gestão, etc. Acreditas que o futuro possa passar em parte pela especialização? Ou seja, acreditas na especialização do personal trainer? Sim. Nichos. Eu acho que a malta vai especializar-se em ficar mais em nichos. Não sei se era isso que estavas a querer dizer. Porque se tu falas para todos, não falas para nenhum. E estás a competir com quem fala para todos. Agora, se tu, por exemplo, biomecânica, não quero gabar, mas biomecânica, se calhar o malta do mercado de PTs é o Bruno. Se for vendas e marketing, é o Fábio. Se for sei lá, tipo de desporto e artigos científicos, José Afonso. Fisioterapeuta na área desportiva, João Noura ou Luís Mesquita. Então isto vai criando nisto, tu ficas associado. Tu, se for jogar, por exemplo, olha, quero especializar-me naquela população específica, mulheres. Tu falas disso muito bem no teu livro, é uma das coisas que vale muito a pena comprar, não só para quem está no online, mas para o presencial, para aprender a comunicar. Escolher o tipo de população que eu quero chegar é fundamental. Quero especializar, por exemplo, em crianças. Sim. Ou pessoas a partir dos 65 anos com esta característica, que pessoas que têm com 45 anos com hipertensão. Ou pode ser só homens ou mulheres, que ainda especializas mais, porque depois tu és recomendado. Um gajo bom para isso, olha, eu conheço. Sim. Todos nós conhecemos. Olha, sabes algum bom restaurante de carne? Sei, é aquele. Exato, ficas no topo da mente da pessoa. Não é aquele restaurante que oferece tudo e tu chegas lá nem sabes bem o que é que has de escolher. Porque pronto, não sabes aquele só te dá aquele prato. Exatamente. Mas garanto que não comes aquilo em mais lado nenhum. Mas eu queria até aprofundar isso na parte técnica. Como é que eu me especializo numa área? Porque, por exemplo, na medicina tu és obrigado a escolher uma especialidade. Na verdade não és, pode não querer. Sim, mas... Na verdade até compensa agora. Fazes tarefeiros, ganham mais gente da especialidade. Mas, pronto, no geral vão se especializar. Vão se especializar. O personal trainer, neste momento, pelo menos, a especialização é opcional, no sentido em que podes focar-te mais numa área de estudo ou não. Sim. Ou simplesmente fazes o que queres e pronto. Mas eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito na especialização técnica, que depois obviamente está ligada à comunicação. Tem que estar as duas interligadas. Sim. Porque se tu, agora decidi que sou especialista nisto e só vou comunicar para isto, mas depois a entrega não está lá, o conhecimento não está lá, fica estranho. Mas como é que eu me especializo numa área mais específica? Como é que eu me especializo na parte do exercício físico? É o que falámos no início. É estudar sobre aquilo e fazer formações daquilo. E acreditas que isso faz a diferença? Porque podem-me dizer assim, estou aqui a fazer de advogado do diabo, mas eu depois tenho colegas a criticar porque isso é igual para toda a gente. Eu estou a dizer isto, mas isto depois também se aplica. O que é igual? O exercício físico, por exemplo. Estou a perceber. Entendes? Sim, é exercício. Mas isso é exercício. Isso é igual para a pessoa X e para a pessoa Y. Às vezes não é. As doses podem ser diferentes. As doses não é diferente. Por exemplo, alguém que... por exemplo, hipertensos, se calhar posso passar mais tempo a isometrias em algumas coisas. Porque os treinos... Mais para normal. Os isométricos nos hipertensos, a malta exagerou um bocadinho, mas de facto, por exemplo, em normotensos, ajuda a baixar a pressão arterial de forma crónica. Então é uma coisa gira, se calhar melhores até que os dinâmicos. Então, por exemplo, tendinopatias, que ali depois estamos aqui entre fisioterapia e tal, o tendão ao que parece responde mais com intensidade e menos frequência. O osso responde mais a impacto, tipo saltos, pliometrias e alta intensidade. Então, o treino, população geral, não há assim grandes diferenças, mas há pessoas que de facto um tipo de estímulo vai causar adaptações diferentes para aquilo que tu queres. Tu tens de ter uns cuidados diferentes para uma pessoa que é diabética e um cuidado diferente para alguém que não tem patologia nenhuma. Por exemplo, o tipo de roupa que usa, a intensidade. Por exemplo, alguém que já fez a fisioterapia, a reabilitação cardíaca e agora vai treinar. Tens de ter atenção, por exemplo, controlar a frequência cardíaca dela. Não vai ser vale tudo. Não vais fazer um circuito a maluco. Então, de facto, o treino, fazer exercício é o mais importante, mas depois já há diferenças na forma como entregas e a manipulação das variáveis.
Pode especializar, por exemplo, o Mauro especializou-se em powerlifting. O treino para um gajo que é powerlifting não é completamente igual diferente. a um hipertenso. Sim. Ou alguém que quer correr. Olha, corrida. Ou Ironmans. Sim. Eu não sei prescrever treino para isso. Eu passo logo. Que eu não tenho as habilitações para isso. Não percebo nada. Já me disseram, olha, obrigado, mas eu vou-te passar o contacto de 2 profissionais que eles é que percebem disso. Porque mesmo o reforço muscular é especializado. E depois eu não me adianta eu estar a fazer o reforço e ele faz-te o volume de treino, depois temos de estar os dois a falar um com o outro, porque depois é preciso ter essas nuances, porque ele vai fazer aquela carga de treino para a bicicleta, para a natação, para a corrida, e depois se calhar eu tenho de ajustar a musculação para diminuir aqui. Olha, nesta fase já posso aumentar. Então o treino é diferente. A gestão de cargas vai ser completamente diferente para o tipo de população que eu quero chegar. Treino mas não é igual. Eu acredito muito nisso mesmo, porque vejo que o caminho tende a ir para aí, ou tem que ir para aí, porque se nós queremos chegar àquelas pessoas que ainda não fazem exercício físico, que ainda estão sentadas no sofá, a comunicação é super importante. E ver, e isto pode ser um ponto muito positivo, mesmo para quem está a ver e não se identifica tanto com, sei lá, o típico emagrecimento, o típico tonificar, ganhar massa muscular, blá blá blá, que é o que se vê mais, não é? Ainda. E se identifica mais com trabalhar com populações especiais, com doenças crónicas, etc. Só nesse ponto há montes de nichos diferentes para trabalhar. Montes. E é uma forma de, primeiro, diferenciarem-se, ou seja, a comunicação vai ser completamente diferente. Segundo, vão começar a falar com pessoas que até então ninguém falou com elas. Elas ainda não disseram assim. Finalmente. Exato. E outra coisa, podem ser pessoas que têm muito ainda crenças limitadoras em relação ao exercício físico. Sim. Que, por exemplo, não posso porque o médico disse, não posso porque lá está, os médicos não têm formação na área do exercício físico, então protegem-se e também dizem que não podem ou que só pode fazer hidroginástica e o pilates, que é depois tipo, a lei já pede dele. Exatamente. Então isto seria uma forma, é um win-win, ou seja, as pessoas que não têm ninguém para comunicar com elas começam a ter alguém a comunicar para elas e até a ver uma luz ao fundo do túnel, que é, olha, isto se calhar era bom para mim, se calhar eu posso fazer, se calhar eu posso começar. Eu tento fazer isso, mesmo quer para o treino, quer para a minha escola, que eu não quero chegar a todos os profissionais, não adianta, eu quero chegar a um determinado tipo de profissionais. Por exemplo, eu não quero chegar aos profissionais que só estão preocupados com créditos, quero chegar aos profissionais que querem mesmo aprender, é irrelevante se a formação tem créditos ou não. É profissionais que eu quero ter esta formação porque eu quero entregar mais valor ao meu cliente. É isto que eu quero, chegar a profissionais que não querem a receita de que exercícios é que é para fazer, quero que eles saibam como construir os exercícios para eles serem independentes, serem autónomos. E eu ajusto a comunicação, eu faço os posts, tem lá a pergunta, estás farto disto, estás farto daquilo, queres não sei o quê, e a pessoa, uns vão dizer, isto não é para mim, e outros vão, oi, é mesmo isto? Ele parece que está a falar para mim. Está a falar para mim. E estou. O objetivo é falar para eles. Claro. E acho que os TEFs, os técnicos de exercício físico, têm de voltar. Não queres falar para... Se queres falar de toda a gente, está a falar para toda a gente, ele sei lá, são todos iguais, se quer estética, vou ao gajo que é maior. Sim. Não, e é pensar em que... Eu às vezes acho que isto é uma crença muito grande, que é... Eles pensam assim, ok, mas há mais pessoas a querer emagrecer. De facto, se calhar há, em termos de volume de pessoas, é possível. Mas também pensar que, mas também vais ter mais concorrência de pessoas a falar para esse público. Exatamente. Segundo, e o pessoal às vezes não pensa, quantos clientes é que tu precisas? É isso. Tu queres toda a gente? Não, quantos clientes é que tu? Exatamente. Tens de definir qual é o teu preço, qual é o teu valor a hora que vales. Ok, pronto. Quanto é que eu quero ganhar? Quero ganhar confortavelmente 3.000 limpos. Ok. 3.000 limpos, quantas pessoas é que eu preciso ter? Depois adaptas, ok, se eu quero ganhar isto por hora, pode ser por isto por hora, e eu quero ganhar isto, ou eu quero ganhar isto e depois vou ajustar o número de pessoas que eu quero só ter 10. Quero ter um volume alto, e depois a maneira tu estruturas o teu negócio de maneira diferente. Exatamente. Se queres ter muita gente, se calhar é mais assim uma jaulinha de teu grupo, uma coisa que não é tão individualizada. Se queres ganhar mais, vai ter de ser cada vez mais personalizado, para tu mostrares porque é que a pessoa está a pagar aquele valor tão alto. E eu acredito que esses nichos da saúde, tu especializando nessas áreas, vais ter uma capacidade de entregar mais valor, logo também de cobrar mais, logo de também não precisares de tantos clientes assim como tu imaginas que vais precisar. A malta queixa-se muito
Tipo, eu gosto de ir ao ginásio e cansado, já estou a dar treinos desde a tal. E eu assim, olha, eu estou bem, não preciso, pá, não estou no PD. Depois a malta, faltou este, faltou aquele, agora vou ter de remarcar o treino. Ou seja, vai haver um dia que eles esquemas de trabalhar 8, se calhar vão trabalhar 10 horas. Não é preciso. O que é que tu queres? Não queres tudo. Quem tudo quer, tudo perde. Já diz o ditado. Tipo, mete um target, quanto é que tu queres ganhar? E foca-te. Porque é que queres toda a gente? Se calhar tu, se tiveres 10 pessoas, já te chega. Sem dúvida. Só se quiseres ser um altruísta e querer chegar ao máximo de pessoas possível. Mas se quiseres chegar ao máximo de pessoas possível, tens de ajustar a oferta que tu vais dar. Agora, se calhar para muita gente, 20 clientes certinhos, com aderiu e depois eu retive. Se fosse sempre aqueles 20 certinhos, pá, estás bem na vida. Sem dúvida, é mesmo isso. E por vezes a questão do preço, por exemplo, essa questão do preço, perceber que preço é que eu vou cobrar, e existe aquela insegurança, principalmente no início. Vou ter o preço muito baixo porque assim vou conseguir ter mais facilidade em ter clientes, o que na prática pode não ser bem assim, porque às vezes eu vender 10 euros a hora, a venda se calhar vai-me custar a mesma coisa que se eu vendesse 40 euros a hora. Não sabemos bem se vai aumentar assim tanto a taxa de conversão ou não, mas certamente vai diminuir provavelmente a retenção, porque uma pessoa que paga 10 euros também provavelmente vai... Se aparecer alguém que não é 9... Que der 9, exatamente, vai logo a correr, é direto, enquanto que um cliente de 40 vai ser diferente. E outra coisa é, eu se calhar vou precisar de gerir menos pessoas do que se eu tiver 10, e é preciso pensar nisto, principalmente no negócio presencial, em que eu tenho um teto de tempo que podes disponibilizar. Para atender. Portanto, é importante pensar nestas questões. Eu, por exemplo, agora cheguei àquele target de clientes que queria, subi os preços. Exato. O que é? E entraram uma altura mesmo. Claro. E eu pensei, está a cobrar mais. Afinal, podia ter cobrado mais. Olha, no livro foi igual. Mas às vezes é crença nossa que a malta não vai querer. Que as pessoas não vão querer. Mas pronto, E tu fazes acompanhamento online também, e muitos clientes que tu tens são personal trainers. Sim, tenho 10, 15. Quão importante é um personal trainer ter um outro treinador? Um treinador? Não esquecer que os personal trainers são pessoas antes de ser personal trainers, e então tem todas as dificuldades que uma pessoa tem. Falta motivação, às vezes falta disciplina, chegar ao ginásio, o que é que eu vou treinar hoje? E muitos deles, lá está, é o que eu digo, uma pessoa se souber treinar sozinha, tiver a disciplina e a motivação para treinar sozinha, se calhar à partida, para o que ela deseja, não precisa de um PT nem de acompanhamento. Mas muita gente não é assim. Pronto, muita gente não é assim, tão simples quanto isso. Então para essas pessoas, mesmo um personal trainer, como são pessoas, até porque eles às vezes podem vir, deixa eu ver como é que ele trabalha, e depois até gostam. Eu tive malta que se calhar veio porque deixa eu ver como é que ele trabalha, e depois gostou tanto do treino. Tive muitos PTs que dizem, eu melhorei o meu treino e os treinos do meu aluno. Eu nunca treinei desta maneira, eu nunca tinha pensado desta maneira, e eu estou a entregar hoje um serviço melhor por ter feito este acompanhamento contigo, porque eu não fazia acompanhamento desta maneira. Tu tens este cuidado, tens este aquilo. É um 2 em 1 no fundo. É 2 em 1. O personal trainer ganha. Consultorito. Sim, mas é verdade. É um no-brain. Para mim é um no-brain, porque alguém que vá recorrer ao teu serviço de acompanhamento online, ele vai ter duas coisas. Vai ter alguém a prescrever-lhe os treinos, mas vai ter também a oportunidade de colocar questões, de perceber como é que tu fazes, perceber como é que tu trabalhas, e isso é muito importante. Como é que tu estruturas o teu acompanhamento online? Ou seja, imagina, eu hoje entro no teu acompanhamento online, qual é que é o processo por onde tu me levas? Pronto, eu tenho toda uma lógica, que é a pessoa responde um questionário que eu tenho preparado, preenche lá tudo direitinho. Nós marcamos uma videochamada inicial, sempre tenho ali uma hora e meia só para falar com a pessoa e explico, ou conhecer a pessoa, os gostos, a experiência que ela já tem, vejo o que é no questionário, perceber os porquês, o que é que não gostas disto? Que às vezes não é o exercício em si que ela não gosta, é como é que ele estava colocado. E que às vezes, se for assim, assim já gosto, assim já pode ser. Tipo, não gosto, circuitos não. Mas depois Super Série já estava tudo ok. Se calhar uma pessoa tirava a conclusão, 2 seguidos nunca dá. Pronto, faça essa videochamada. Também mando o link antes para a pessoa e com o manual da Elite Trainer, que é onde eu prescrevo os treinos, os treinos todos, explica à pessoa como é que funciona. E na avaliação física, no final, partilho o ecrã e explico como é que a aplicação funciona. E muitas das vezes, como ela já fez a inscrição, já tem a aplicação, e eu meto lá tipo 2 treinos
tipo teste, só para ela perceber como é que a aplicação funciona, e estamos ali uns minutos para ela, ok, já percebi, porque às vezes, porque eu depois fui aprendendo, não é? Que a pessoa fazia eu assim, mas demoraste muito, como se o treino era tudo em super séries, porque eu não expliquei okay. que se estivesse dentro de um retângulo, dentro dos blocos, que era 2 seguidos. Eu, devia ter explicado isto. Pronto. Que também podes meter no separador acima a explicar, por exemplo, criar um separador. Sim, mas eu não expliquei. Agora explico tudo direitinho para ela, ok, olha, não tive dúvidas nenhumas como é que isto funciona. Pronto, depois dou ali, eu digo a ela, olha, entre 24 a 48 horas o teu plano de treino vai estar pronto, assim que ele estiver pronto eu aviso. Ela faz o pagamento antes da avaliação física e eu mando logo a fatura. Tudo direitinho, pronto. Estamos lá, fazemos, e eu tendo a entregar antes, porque eu meto uma expectativa mais elevada. Sim. E entrego antes do tempo, e a pessoa, espetáculo, já está cá o plano. Isso é super importante. Estava à espera que demorasse 2 dias e... Isso é outra das coisas que é tão estupidamente básico, mas que se falha tão estupidamente também. A malta faz isso, olha, a Amazon vai chegar daqui a 2 dias, já está cá hoje. Sim, mas é uma coisa que estupidamente falha muito. Porque nós muitas vezes não conseguimos extrapolar das outras áreas da vida para a nossa. Mas é isso mesmo, quando nós mandamos vir alguma coisa que temos aquela ansiedade. Eu estou ali à porta e o filho da mãe não chegou bem. Mas é algo que pode gerar logo ao início um sentimento muito positivo ou muito negativo. E outra coisa que eu faço é, eu vou anotando no computador e no final, olha, vamos só rever para ver se eu percebi tudo bem. E eu leio as minhas notas todas. E depois, quando estou a fazer a avaliação, concordas com isto? Porque eu envolvo a pessoa no processo de prescrição. Não sou... Porque eu queria compromisso. Boa. Porque ela também... eu disse que sim, é isto. Não foi, ele não me está a mandar só fazer. Eu decidi que eu quero fazer isto. E depois, no fim, escapou-me alguma coisa, queres acrescentar alguma coisa, ficou tudo claro, e a pessoa, fogo. Ele ouviu tudo o que eu disse. Eu já nem... Houve alguém que disse, eu disse isso? Eu disse, vai para aí há 20 minutos. Ela, já nem me lembrava. Foi ali tudo ao pormenor. E depois, o que eu faço muitas vezes, pego e mando aquilo para a pessoa. Olha, foi isto tudo que eu apontei. Se por acaso se lembrares de mais alguma coisa, diz-me. Ok? Pronto. Para que a pessoa depois fique ali com um mini relatório também. E agora vou introduzir uma coisa que estou a desenvolver, que não demora muito, que é tipo um contrato. Que é um contrato direitinho com quase tipo obrigações. Olha, se queres fazer isto, este acompanhamento inclui tal. Se não fizeres isto, perdes o acesso a isto ou aquilo. E pronto, depois a pessoa assina. Claro que aquilo não é o... Sim, é mais de... Se a pessoa compromisso. se der ao trabalho, alguém que se der ao trabalho de imprimir um papel e assiná-lo, é alguém que está comprometida. Porque eu digo, olha, não faças com chave móvel digital. Assina mesmo, nem que seja uma letra só. Porque eu vejo, olha, se ela fez isso, ela deu-se ao trabalho de imprimir, é alguém que está com coisa. Estava a falar ontem com o Ruben de uma coisa gira, que vou fazer um post que é enviar vídeos, é tipo uma correlação causa e efeito. Enviar vídeos faz que as pessoas tenham mais, para o coach, faz que as pessoas tenham mais ganhos. Sim. Não é por enviar os vídeos, mas as pessoas que enviam vídeos são as pessoas que estão mais dispostas a fazer. Eu agora tive uma aluna nova que ela manda-me das séries todas. Eu fiquei, isto é incrível. Quem me dera que toda a gente fosse assim. Sem dúvida, significa que está muito envolvida no processo. E depois, todas as semanas, eu ao domingo envio mensagem para todos os meus alunos a perguntar como é que correu a semana. E explico na avaliação que, olha, não precisas esperar para o fim de semana. Manda mensagem durante a semana. Manda os vídeos. Explico a importância de mandar os vídeos. Explico tudo o que está incluído. Não é só o treino que está incluído. Está esclarecimento de dúvidas. Visto um exercício na net. Faz sentido? Posso incluir isto? Ouvi dizer isto? Será que é? Não é? E faço isso tudo. E eu ainda tenho a vertente da nutrição que é com a Adriana, que é a minha namorada, se for preciso incluir. Imagina, o acompanhamento online é 80 euros só o treino. Se incluir a nutrição são 100 euros. E a pessoa, não é por mais 20. Pronto, e então fica aí uma proposta de melhor valor. Boa. E pronto, é isso. Depois, mensalmente, faço sempre uma videochamada com a pessoa a ver o que é que... Mesmo que, olha, não quero renovar. Eu tive um rapaz recentemente, olha, eu gostei tanto do treino, estou a ter progressos, estou a gostar, não me faz sentido, e já treinava há um tempo, e ele mandava uns vídeos religiosamente, e eu, olha, está tudo bem. E eu, olha, mexe aqui ali, depois ele percebeu que é o que corrigir, não estou a fazer muito mais. E eu, não, mas vamos mesmo a fazer videochamada. Vamos, esclarece. E ele esclareceu lá 3 dúvidas. E eu, não, olha, isto, podes fazer isto. E eu, olha, esqueceste que eu disse que tinhas alternativas nas notas, que é uma coisa que eu faço sempre. Cada exercício tem 1 ou 2 alternativas. E ele, nem me lembrava das alternativas. E provavelmente, quando ele quiser mudar o plano de treino, já tem lá. Já volta. Não, volta para mim. Volta. Sim. Boa.
Tens alguma falha preferida a nível pessoal, a nível profissional? Alguma falha preferida que tenhas tido e o que é que aprendeste com ela? É o problema do perfeccionismo que eu ainda tenho muitas vezes, mas faço sempre. Por exemplo, eu reparei, vou fazer, olha, o livro, primeira edição, isto não está perfeito, mas vai, pronto. Depois faz em conta, aposto que vai ter aqui alguns erros. E tinha, assim, uma escrita, uma imagem que não estava muito bem, pronto. Como é que eu resolvo isto? Criar uma folha de Excel de Word partilhada com toda a gente que comprou, olha, está aqui o erro, não posso desfazer. Pronto, e outras vezes por exemplo, nas minhas aulas, que é, no outro dia deu uma panca, que eu tinha o curso de hipertrofia todo feito, e era uma coisinha muito pequeninha, que era a apresentação dos resultados e do métodos e das amostras. Eu tinha aquilo com design. E eu a fazer outras aulas arranjei o design. E eu, este design é que é mais apelativo. Eu vou fazer isto tudo na outra. E então, pá, a base estava lá, mas refiz tudo raiz, pá. Depende do ponto de vista. Nunca me impede de agir. Sim. Eu, olha, está isto agora e depois atualizo. Pá, se calhar pode ser esse o maior defeito ou falha que... Eu não me referia a uma falha que tu detectes em ti, mas sim algum acontecimento, algum evento que tenhas tido na tua vida que possa não ter corrido tão bem, que tu olhes para ele hoje como uma aprendizagem e que aprendizagem quando é que te trouxe? quando me vendia muito. Quando quê? Não me vendia muito. Tinha a ideia, os outros é que têm de me comprar, não sou eu que tenho de vender. Ok. As pessoas é que têm de chegar a mim, não sou eu que tenho de chegar a elas. E depois estava frustrado porque foda-se que eles não percebem um caralho. Tem mais clientes que eu. Fogo. E depois eu tipo a brolha, meu. Não, vamos olhar para as coisas como é. Depois comecei a ler uns livros e eu abri os olhos e pronto. E mudei o chip e pronto. E as coisas começaram a correr muito melhor quando fiz o que era suposto fazer, em vez de estar a lamentar-me e a chorar. Quais é que são assim as 3 falhas ou erros que tu vês ainda hoje em dia os personal trainers a cometerem? Na tua visão? Falta de pensamento crítico. Pá, comem o que lhes dizem. Não sei se é um viés da amostra. Tipo, quem vai para PT já não é tão... Mas também se ganha com a idade, não é? Essa falta de pensamento crítico, alguém diz-lhes uma coisa na formação e pronto, é isto. Isto é verdade. Esta parte ao início da frustração do mercado, de não saber vender, pá, não lhes explicaram, se calhar também, se calhar contaram-lhes a história que eles não precisam de ter parte de vendas nem nada disso, e de pá, a parte de ainda estou muito agarrados ao presencial. Estava a falar com um colega meu e amigo meu, e ele, tem pessoas a pedir-me para fazer online, mas vai dar pá, é preguiça. Não dá trabalho. Dá trabalho, sim, Claro é que preguiça. Sim. Eu assim, tu queres fazer, tu pensas assim, quando tu vais fazer isto tudo vida para o resto da vida, vais ter a andar de ginásio em ginásio. Ele trabalha para em 4 ginásios. E eu, é bem melhor do que está. Tu estás aí todo roto. Eu acordei às 10. Pá, eu estou fresquinho. Eu consigo trabalhar. E se calhar os nossos rendimentos não vão ser. O esforço que tu tens, a energia que tu tens de pôr para ter o mesmo rendimento é muito maior. Ou seja, acho que muitos ainda não. Pá, eu passei por isso. Olha, outro arrependimento meu. Eu vi, a malta do culturismo foi o primeiro a fazer acompanhamento online. E eu tinha a ideia, isto não tem personalizado, isto não dá para fazer, isto não é seguro. Arrependo-me tanto. Que eu tinha também pessoas a pedir-me e eu dizia, não faço acompanhamento online, que isso não serve, isso não é bom, não é individualizado, não é seguro. Arrependo-me tanto. Se eu tivesse começado mais cedo, tinha ganho o nome mais cedo e hoje se calhar até podia ter uma carteira maior ou cobrar muito mais. E eu seguia esses gajos e eu, filha de mãe. E eu critiquei esses gajos, critiquei, falava, dizia, e olha, e aprendi com eles, é que estavam certos. No final de contas, quando veio a pandemia, exato. Toda a gente foi para quem? Foi para eles, porque eles já faziam, já tinham o nome. Esse é o segundo, qual é que é o terceiro? A terceira falha? Ou a terceira? Eu já disse 4. Disseste 4? Então disseste pensamento crítico. Pensamento crítico, a questão das vendas e o online. Online, sim, exato. Fui eu que contei mal. Sim. Era como quando dava treinos, também contava mal as repetições. Exato. Eu dizia sempre 7. Porque é um número tão específico. É ali ao meio, não é? Que é tão específico que não, ele está a contar. Ele está a contar. Para dizer 7, ele está mesmo a contar. Olha, o que é que tu.
Como é que tu olhas para o futuro da profissão do personal trainer? Ou seja, como é que tu achas que vai evoluir daqui para a frente? Assim, de forma geral. Eu sei que isto... Sim, vai ter de se especializar. Muitos vão passar também para o online. Bom, acho que vão ter assim vão abrir os olhos, senão não vão ter hipótese. Professores de sala é uma coisa que vamos ver. Noutros países não há. Não sei se isso não vai chegar cá. E vai ter, se calhar, eles pagarem uma renda ou assim para vender o serviço de PT. Para cortar custos também, porque acho que as margens cada vez estão mais espremidas. Logo não há muito. A primeira coisa a fazer é cortar pessoal. Não podes cortar água, nem luz, nem máquinas. É o que é. Vai passar muito por isso. E tem de especializar, mas há coisas que não vão mudar. É dar treinos. Vão continuar a dar treinos. Acho que vai-se cada vez mais pessoas vão conseguir comprar PT, mais pessoas vão ter PT, que é uma coisa à partida positiva, e vai passar por aí. Mas eu acho que no essencial, quem se diferenciar, nichos, etc., vai marcar a diferença e vai ficar cá, e os outros, olha, vão ficar para trás e vão mudar de profissão. É preciso alguém para as obras. Boa. Olha, vamos finalizar aqui com as perguntas ping-pong. As obras não é uma coisa má, até se ganha Pois bem. não. Até se ganha bem. Aliás, há escassez de mão de obra nas obras Yeah. E pode ser uma oportunidade, assim como outras profissões que se Eletricistas, calhar não eram tão etc. sexys. Exatamente, blue collar jobs estão a voltar. Exatamente. Portanto, aí vamos às perguntas ping-pong para Bora, encerrar. ping-pong. Um livro que recomendas a qualquer personal trainer? O meu e o do Fábio. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Ler todos os dias, nem que seja 10 minutos. Bom. Um mito do fitness que já devia estar enterrado? Não se pode. Não, há técnica, o que nós falámos, o exercício tem de ser feito de forma toda perfeitinha. Não podes dobrar as costas, nem o joelho passar por todo o pé, nem ter desvios, nada. Uma tendência que para ti vai marcar o futuro dos personal trainers? Online. E uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Pôr imposto a quem não treina, não sei, estou a brincar. Pode ser. É uma ideia criativa. Mas afetava os mais pobres, coitados. É verdade. Não, o que nós já falámos. Divulgação na televisão. Estás a poder todo ali a martelar. As vacinas resultou. Vai-se vacinar. Vai treinar. Em cada bloco de publicidade ali, programas da manhã. Ali, olha, no programa da manhã, pôr uma rúbrica sempre de exercício àquela hora, adaptada às pessoas que vêem aquilo, que é os mais velhos, para os mais velhos treinar. Levantar e sentar da cadeira. Tipo, uma cena assim simples. Acho que é giro. Mas do calça intrinha era isso. Top. Bruno, está feito. Está feito. Impecável. Obrigadão. E estamos juntos, pessoal. Comprei o livro do Bruno, comprei o meu também que está aqui ao lado. Comprei os dois. E é isso.